Então, boa noite para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Distrito Missionário. É um prazer recebê-los e recebê-las, pessoas de todo o Brasil, de toda a parte aí do nosso imenso Brasil, a nossa pequena porção de terra da Igreja Anglicana, chamada Distrito Missionário, e que com muito carinho acolhe a vocês hoje, nessa noite. Nós começamos, então, essa pequena iniciativa, ainda muito primária, mas muito promissora, do Café Anglicano, que está na sua no segundo dia, vamos dizer assim. Começamos há 15 dias atrás com o Bispo Maurício, falando um pouquinho sobre a questão da campanha da fraternidade, e essa é a segunda edição. Então, estamos realmente dando o início de um trabalho, e que vocês todas são pioneiras nesse processo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco hoje, por ter optado em estar aqui conosco. Gratidão a todas e a todos por esse momento. Nós, da equipe aqui do Café Anglicano, nós escolhemos essa temática em função de que estamos na Semana da Mulher, né? Estamos aí refletindo sobre várias perspectivas essa maravilha de Deus chamado ser mulher, né? Que coisa boa. Aqui no Mato Grosso do Sul, e nas nossas regiões, nós observamos que várias foram, e provavelmente no Brasil inteiro, várias foram algumas lives e movimentos sobre a questão da mulher, né, em vários aspectos. E nós pensávamos que tema que nós poderíamos abordar sobre a questão da mulher que pudesse ser para nós uma grande formação, um grande bate-papo e ao mesmo tempo contribuir com a igreja sobre essa discussão. Nós temos aí esse evento relativamente novo do ponto de vista da Igreja do Brasil, que quando eu digo relativamente novo, né? Que é a ordenação feminina. E mais novo ainda, a ordenação feminina ao episcopado. Então, nós achamos que esse tema seria um tema que pudesse honrar a Semana das Mulheres para a nossa igreja e para todas as pessoas que assim quisessem ouvir essa temática, né? Lembrando também que algumas das pessoas que estão aqui presentes, convidados nossos, que provêm da Igreja Católica Apostólica Romana, que são igrejas parceiras nossas, e estamos trabalhando essa perspectiva da campanha da fraternidade ecumênica. O Papa Francisco recentemente falou um pouco da importância da participação das mulheres na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, pensando um pouco nessa questão toda, nós convidamos de modo muito particular a reverenda Lúcia Dal Ponte, que aceitou estar conosco hoje para fazer essa discussão sobre o ministério ordenado feminino, que é uma participação bastante peculiar, bastante própria, ou seja, não é simplesmente traduzir a vocação ordenada masculina para a mulher, mas é compreender, de um certo ponto de vista, o chamado de Deus para as mulheres. Reverenda Lúcia, gostaria então que a senhora se apresentasse, do jeito que a senhora quiser se apresentar. Fique à vontade em fazer a sua apresentação. A senhora tem em torno aí de 20 minutos para poder fazer a sua exposição. E, enquanto isso, nós todos e todas vamos estar com o nosso microfone desligado o microfone, mas de olho no chat. Porque aí nós vamos estar colocando as nossas perguntas, as nossas questões lá no chat. Já de antemão, eu peço que todas e todos coloquem o seu nome e um contato, um contato e da onde você está falando lá no chat, para que a gente possa ter aí, vamos dizer assim, conhecer as pessoas que estão aqui participando conosco hoje.
Reverenda, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigado. Ok, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste dia, né? Até eu estava falando que eu aceitei, assim, eu não olhei direito na minha agenda, não tinha anotado, e a gente estava com o seminário do CEBI Região Sul, né? Sobre intolerâncias políticas e econômicas. Mas, como lá tem um pessoal que está coordenando, tem gente que está assessorando, e eu entendi que aqui era importante estar, né, no Distrito Missionário. Eu sou Lúcia, né, eu sou natural de Santa Catarina, mas hoje eu estou no Paraná, né, trabalhando na paróquia São Lucas de Londrina, no Paraná. Eu estou coordenadora do CEA também, e minha função maior hoje, né, além da paróquia, é o CEA, né, minha preocupação maior. E eu fui ordenada, está fazendo 19 anos que eu estou, né, como reverenda da igreja. Estou num mestrado agora em teologia bíblica, e a minha dissertação, meu trabalho, a minha pesquisa é justamente baseado nessa questão da ordenação feminina, né, e com esse ênfase, né, questão de Bíblia e ordenação, mulheres no ministério ordenado, mas ainda estou nesta pesquisa, não venho com falando a partir disso ainda, porque estou no início. Mas foi uma alegria muito grande o Vitor ter me convidado para falar deste tema. Então, eu vou começar falando, se caso eu estiver passando do tempo, porque às vezes a gente se empolga, né? Me dê um alôzinho aí que a gente para, né? Então, falar da ordenação feminina, eu vou trazer um pouquinho essa questão histórica, né? Algo para a gente se localizar aonde a gente iniciou isso, dizendo que a ordenação feminina no Brasil, ela é um marco no desenvolvimento da Igreja Anglicana, porque mostra esse avanço na reflexão e na abertura da Igreja, né, diante da realidade em que vivemos, em que estávamos vivendo há 30 anos atrás, machista, né, uma realidade patriarcal, machista. Então, sabemos que por muito tempo na história da igreja, e ainda, né, é uma luta muito grande, ela vem sendo conduzida e veio sendo conduzida só pela ótica masculina, né, por este olhar masculino. E, e esse processo histórico de reflexão, de avaliação, de abertura da igreja, não partiu, né, deste olhar masculino. Para acontecer esta abertura, a gente sabe que foi necessário uma grande luta, né? E essa luta foi feita por muitas mulheres e homens também que acreditaram nisso para chegar aonde a gente está hoje. E nós sabemos também que toda essa história da igreja, a mulher sempre teve um papel fundamental, né? Vocês podem olhar tanto da Igreja Episcopal Anglicana, o pessoal que está aí da Igreja Católica Romana também, que a mulher ela tem um papel fundamental na questão do testemunho, do serviço, mas não do direito, né? Da igualdade, nessa questão da hierarquia da Igreja. Então, esse processo todo, até chegar na ordenação feminina, não foi porque o homem achou importante, ou os homens acharam importante, ou entenderam a importância da mulher na vida da igreja, mas foi através de uma grande luta, de muito sofrimento, que começou muito antes, né? Muito antes da ordenação da primeira mulher. Né? Então, a ordenação feminina, ela nasceu na igreja como um grito profético, um apelo de conversão, na verdade, né? Porque tem que haver esta conversão. E porque algumas pessoas, digamos assim, alguns homens que estavam aí na hierarquia, se converteram, e a luta do movimento das mulheres, e as mulheres também, né, tiveram que
se converter, porque o processo do patriarcado ele é um processo que vai nos educando, né, a entender que as coisas que vinham seguindo eram o certo. Então, precisou haver essa conversão ao segmento de Jesus. E na história da igreja, muitas mulheres se destacaram como discípulas, e sem ser reconhecida de fato, né? Porque, na verdade, não há esse reconhecimento. Então, podemos perceber que, na maioria das igrejas, as mulheres representam a maioria em atuação, né? Então, a primeira abertura da mulher na igreja anglicana tem a sua origem assim lá em 1933, mas espera aí, não é a ordenação ainda, né? Foi num concílio, existia uma única diocese na época, num concílio, o concílio ele era a nível nacional, né? Porque era uma única diocese. Não alterou, na verdade, alterou, né, a lei permitindo que as mulheres participassem nas juntas paroquiais ou nos grupos administrativos, né, assim como queiram entender, conselho de missão, e aí abriu-se para compor 1/3 da junta. Então, até aquele momento, de 1933, a mulher participava da igreja apenas assistindo, ou atuando assim, em algum sodalício especificamente feminino, né, no cuidado de algumas coisas, limpeza, essas coisas mais que na época, né, seriam as coisas que as mulheres podiam fazer. Então, a partir do ano de 1933, houve um grande caminho, né, percorrido para a ordenação feminina. E foi processos dolorosos, porque no meio do caminho, porque naquela época em que abriu-se para as mulheres participarem de algumas decisões, que seriam as juntas paroquiais, em 1933, em seguida, uns 10 anos depois, começou-se a se pensar em outras dioceses. E quando começou a se pensar em outras dioceses, se esqueceu da questão, já não era mais tão importante, e as mulheres foram colocadas de lado novamente, e se pensou a nível de diocese. Aí foram 3 dioceses, né, a princípio, e aí houve outras prioridades, e a questão da mulher na instituição, nas juntas paroquiais ou conselhos, foi esquecido. Então, assim, foi um grande processo até se voltar novamente a se pensar nas mulheres, que as mulheres tivessem alguma ação de decisão, né, dentro da igreja. E o tema da ordenação feminina só veio à tona no concílio na Diocese Sul-Ocidental, em 1973. Só por deu muitos anos, né, de 33 para 73, onde o concílio preparou um documento para o sínodo que estudou o assunto, né, no ano seguinte. Aí o sínodo nomeou uma comissão para estudar o assunto, né, da ordenação feminina, só que a comissão ela foi formada por pessoas que eram contrárias à ordenação feminina, né, por razões práticas e doutrinárias. Então, elas não aceitavam a ordenação feminina, mas essa comissão foi formada por esse grupo. Aí esse grupo concluiu que era um assunto polêmico e complexo, e numa segunda reunião a comissão elaborou alguns pontos, e entre esses pontos que eles elencaram, né, para a não ordenação feminina, era que nos Estados Unidos não tinha sido aceito numa das províncias a ordenação feminina, e o Conselho Consultivo Anglicano, em 73, havia opinado que a decisão de ordenar mulheres ficasse com as províncias. Então, cada província que decidisse o que deveria fazer em relação a esse tema, né? Que os estudos prosseguissem e não fosse, mas que fosse levado em consideração as implicações ecumênicas. Então, eles trouxeram este ponto, né, que cada província refletisse sobre esse assunto, mas que levasse em consideração as implicações ecumênicas, porque poderia haver alguma situação de atrito ali por conta das mulheres no ministério ordenado. Então, o bispo Crates, bispo da Diocese Meridional, e também bispo primaz, era contrário à ordenação feminina.
e ele era o bispo primaz. Isso contava muito, né? Isso já nesse período ali de 73. Então, ele alegava a não ordenação femininas por razões teológicas, bíblicas, históricas e ecumênicas. Então, por este motivo, ele desaconselhava a ordenação feminina e alegava não ser uma prática da comunhão anglicana, né? Que a nível de mundo não se tinha essa prática. Então, naquele momento ali, 5 das 27 províncias ordenavam mulheres. Para o bispo Crates, adotar o ministério ordenado feminino era violentar as escrituras e a tradição apostólica. Então, ele tinha uma preocupação muito grande com isso. E ele alegava não ser uma prática da comunhão anglicana. E isso durou um tempo, né? E aí, em 84, e esse tema foi e voltou para sínodos, ficou sobre a mesa, foi um bom tempo, até 1984. O bispo Crates faleceu. No dia 4 de março de 1984, o bispo Crates faleceu. E no mês de julho do mesmo ano, no sínodo, foi apresentada à plenária a proposta da ordenação feminina, que o bispo Sumil Takatsu, né, que era um apoiador da ordenação feminina. E aí, nesse sínodo, foi aprovado por unanimidade, em 1984. Na Câmara Episcopal, a Câmara dos Bispos, no caso, foi por unanimidade, e apenas por 2 votos contrários na Câmara de Presbíteros e leigos, né, e leigas que estavam lá. O sínodo aprovou a participação das mulheres já nas 3 ordens, e isso não era um fato que acontecia muito que as outras províncias, umas aprovaram a ordenação só ao diaconato, outra diaconato e presbiterado. A província nossa, aqui do Brasil, quando ela aprovou, ela já aprovou a ordenação feminina nas 3 ordens, né? Então, quando ordena, e também e vem numa reflexão muito profunda, né? Nessas idas e vindas. E quando ordena, ela ordena já com essa questão da sucessão apostólica, né? Que era uma discussão muito grande que se tinha a nível de hierarquia, que muitas igrejas ainda têm até hoje, que é por conta da sucessão apostólica, né? Que pegam questão bíblica, questão teológicas, de que na mulher, como Jesus, ele tinha os homens como discípulos, e depois os homens que vem trazendo esta sucessão apostólica. Mas a nossa igreja, quando ela assume isso, ela assume com toda essa base teológica, bíblica, histórica, né, trazendo essa ordenação feminina a partir de todo esse contexto, reconhece, né? Ela reconhece esse contexto, né? Na questão teológica, que o Novo Testamento não faz uma forma única de ministério, né? Que a gente percebe que pudesse servir de paradigma ou de forma durável para todo o ministério da igreja, mas e cada igreja ela vai procurando ali se organizar e ver o seu formato, né, de ordenação. Mas nós temos, para nós, é interessante a gente perceber, não sei se vocês já participaram de ordenação feminina, de ordenação, digamos assim, de uma ordenação, não precisa ser feminina ou ser masculina, mas no início da celebração tem um momento aonde é lido, né, traz para a liturgia toda a nossa base daquilo que a gente acredita como ordenação. Então, eu não sei assim, se vocês já viram, já assistiram uma ordenação, e aquilo que a gente traz no início, que a gente chama de prefação, né? A prefação da ordenação feminina. Eu até tenho aqui um trecho que diz... vou ler um trecho aqui, para vocês entenderem um pouquinho disso que eu estou falando. Diz assim, ó:
As Sagradas Escrituras e os antigos escritos e documentos cristãos expressam com clareza que desde os tempos apostólicos têm existido diferentes ministérios na Igreja, em particular desde os tempos do Segundo Testamento. A Santa Igreja Católica de Cristo tem sido caracterizada por 3 ordens distintas de ministérios ordenados: episcopado, presbiterado e diaconato. A ordem do episcopado, dos bispos e bispas, continua a obra apostólica de dirigir, supervisionar e unir a igreja, associadas a ela a ordem do presbiterado, dos presbíteros e presbíteras, e a ordem do diaconato, diáconas e diáconos. A nenhuma pessoa é permitido o exercício das funções de bispo ou bispa, presbítero ou presbítera, diácono ou diácona nesta igreja, a menos que assim tenha sido ordenada, ou seja, tenha recebido tal ordenação com a imposição de mãos de bispos ou bispas devidamente qualificados para conferir a ordem sagrada. Também é reconhecido e firmado que o tríplice ministério não é propriedade exclusiva deste ramo da Igreja de Cristo, mas dom de Deus para o crescimento do seu povo e a proclamação do seu evangelho por todos os lugares. Consequentemente, o modo de ordenar nesta igreja há de ser como tem sido e é geralmente reconhecido pelo povo cristão como adequado para conferir as sagradas ordens do episcopado, presbiterado e diaconato, né? Então, e como se dá essa sucessão, né, apostólica que a gente fala? Então, pela imposição das mãos, né, de bispos e bispas, que vem desde lá do antigo, da tradição, a transmissão do evangelho e a vida da comunidade. Esta sucessão foi compreendida como serviço e símbolo e custódia da continuidade da fé e da comunhão apostólica. Então, isso nos reconhece e nos faz membros e membras do corpo de Cristo desde a sua iniciação, do seu primeiro momento na igreja. Eu estava olhando hoje, a partir de tudo isso, aí eu busquei eles chamam de BEM, né? Que é que em 1982, a Comissão de Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas, né? Ele tem tentado trazer e trabalhar um pouco isso, né? Essa unidade na igreja que se dá a partir da ordenação, né? Como fica a igreja anglicana, que assume a ordenação feminina, dentro desse contexto de viver ecumenicamente com outras igrejas que não assume, né, o ministério feminino ordenado, né? Porque isso era algo que trazia, tanto que lá atrás eles falavam sobre isso, né? Cuidar da questão ecumênica. A ordenação feminina poderia influenciar no rompimento com igrejas, né? Desta parceria ecumênica. Então, nós temos esse material aqui que foi escrito, que foi trabalhado em 1982 no Conselho Mundial de Igrejas, trazendo algumas orientações para esta convivência das igrejas a partir deste ministério ordenado, né, nas igrejas, o ministério feminino ordenado. E a gente sabe que muitas igrejas, elas têm a ordenação feminina, né? Eu tenho um colega que é um reverendo da Igreja Presbiteriana aqui de Londrina, é o reverendo Carlos Clay. Ele já é um senhor de idade, então ele faz pesquisa e escreve livros. E ele escreveu, esse último livro que ele escreveu é Ordenações Pastoral, Perspectiva Histórica, Ecumênica e de Gênero. É muito interessante, eu estava olhando hoje, ele traz
todo esse olhar, o olhar de cada igreja nível de mundo, não só as igrejas que estão no Brasil, mas como cada igreja tem o seu olhar a partir nessa questão da ordenação feminina ou não, né? E aqui nós temos o olhar da Igreja Católica Romana, o olhar da Igreja Luterana, o olhar da Igreja Anglicana. Então, para nós da Igreja Anglicana, já é um passo dado, já foi rompido, né, esse processo. As mulheres que estavam antes de nós fizeram, né? E com certeza não foi fácil, porque elas devem ter sofrido muito, né, nesse processo todo, as que estavam ali. A primeira mulher ordenada é a reverenda Carmetel. Olhar para ela, a gente já sente a dureza da vida que foi para romper com tudo isso, né? Mas um grupo de mulheres ali conseguiram fazer este processo. E hoje, para nós, não que esteja tranquilo dentro da igreja, porque a gente ainda mata um leão por dia, né? Essa questão é questão mesmo do sistema, né? Do sistema do patriarcado, que se as pessoas, digamos assim, se não se policiar, acaba ainda desenvolvendo dentro da igreja mesmo, com a ordenação feminina já com 30 anos e tal, passando, mesmo assim ainda a gente percebe ações, né, que vêm impulsionada por esse sistema, né, de não permitir que as mulheres ainda estejam em todos os espaços, nas questões de decisão. Não que a gente não esteja, está, mas a gente precisa ainda se cuidar, estar atenta às coisas que estão acontecendo para que haja, que a gente possa discutir em pé de igualdade para que as coisas sejam decididas ali. Mas essa caminhada, esse processo, ele foi muito importante, e o importante é que nós estamos respaldados por a igreja romana, eu estava lendo ali, e muitas outras igrejas também, não só a igreja romana, ainda traz questões bíblicas, né, e teológicas para essa não ordenação, que a Bíblia não sustenta essa. Mas tem muitas igrejas, a maioria das igrejas diz esse documento aqui, que já aceitam a argumentação bíblica, né, como base para ordenação das mulheres. Mas muitas das igrejas não se preocupam com essa questão da sucessão, né? Sucessão apostólica na igreja. A igreja anglicana, até o momento, é a única igreja que tem esta sucessão, né, apostólica, que está ligada lá nos primeiros e vem fazendo através da imposição, através nessa construção, trazendo a sucessão apostólica. Então, a minha fala era um pouco isso, eu não sei, mas eu acho que eu prefiro mais assim deixar para que a gente vá conversando e discutindo a partir daqui, né? Só trouxe um pouquinho esta base, assim, nós temos textos bíblicos que podem nos sustentar também nesta base, né? E a minha dissertação, ela vem nessa perspectiva de trazer textos bíblicos que possa sustentar, assim, trazer apesar de que é uma dificuldade muito grande, porque eu tenho 4 colegas da igreja batista e da igreja que assim, não me ajudam em nada, muito pelo contrário, porque eles procuram sempre nas nossas discussões, está sendo um pouco difícil nesse sentido, mas a minha busca é justamente esta, é trabalhar essa questão de que a Bíblia sustenta e traz essa base para a ordenação de mulheres, né? Então, a minha busca é nesse sentido. E nós estamos aí nesse caminho do dia a dia, assim, fazendo esse processo, né? Então, eu deixo aberto para quem quiser perguntar, assim, eu não sei de tudo, mas aquilo que eu puder ajudar a refletir, a gente ajuda, e aquilo que não puder, eu pesquiso depois e a gente vai fazendo junto, né?
E tem mais gente aí que eu vi que pode ajudar também nesse processo de a gente refletir tudo isso. Muito bem. Obrigado, reverenda Lúcia, pela sua explanação, por ser clara, né, tranquila, uma fala bem assim, tranquila, né? A gente agradece profundamente. E nós, então, abrimos para o processo de perguntas. Nós podemos levantar a mãozinha, então acho que se todo mundo sabe, tem um levantar a mãozinha aqui, né? Então, se quem tiver perguntas, pode levantar a mãozinha ou pode escrever no chat, que depois eu faço a pergunta para a reverenda. Nós já temos uma mãozinha levantada, reverenda. Aqui, no primeiro café anglicano, o bispo Maurício foi paulado de perguntas. Me assusta. Esperamos, esperamos que assim, as perguntas também hoje sejam assim, bastante interessantes. Cleide, é com você. Eu só queria, só um pouquinho, queria pedir para o Luiz trazer um copo d'água para mim, por favor. O poder da ordenação feminina, tá vendo? Começa aí. O Luiz que está ali é meu marido, tá? Ele está aqui numa outra sala, aliás, ele está ali fora, então ele pode trazer água para mim. Tá certo, tá certo. Desculpa. E depois, reverenda, não, tranquilo. Depois, reverenda, coloque para nós aí, ou no chat, ou então fale de novo do livro, daquele livro que a senhora indicou, acho que falou de 2 livros, depois pode colocar para nós novamente a indicação, tá bom? Cleide, pode fazer sua pergunta. Reverenda, antes, eu tinha feito uma pergunta, mas antes dela eu vou perguntar para a senhora, até coloquei no chat. Quantas mulheres ordenadas nós temos hoje? Quantas mulheres ordenadas nós temos hoje? Tati, você está aí? Eu vi que você entrou. Porque nós estamos escrevendo vai sair um livro agora com a história de todas as mulheres ordenadas. E quem está organizando isso neste momento é a reverenda Tatiana, que vocês conhecem, né, de Brasília. Mas, assim, na ativa, nós temos umas 40 reverendas, 40, 45, na ativa, né? Mas, assim, que já passou pela igreja, que já foi, né, que fez a sua partida. Acho que nós temos mais 100 e poucas reverendas, 150, se eu não me engano. Eu não sei, eu não tenho isso muito claro, mas assim, eu posso te dizer isso. Mas depois eu posso dar uma olhadinha ali, porque isso é rápido também, para te dar uma resposta bem mais concreta. Tudo bem, mas só para encerrar, na experiência da senhora dentro da igreja, a senhora acha que nós temos poucas mulheres ordenadas? Muito, muito poucas. Parece que a gente viveu um período onde não foi estimulado a ordenação feminina. Não foi trabalhado nas nossas comunidades. Nós temos um momento que teve um grupo de mulheres ordenadas, depois parece que teve um vácuo, né? E esse momento é um momento novo de novo. Nesse momento em que nós estamos, a gente tem muito poucas mulheres se preparando para a ordenação. A gente estava avaliando isso outro dia, já vem avaliando isso, que precisa ser motivado, ser trabalhado, descobrir as vocações de mulheres, né? Isso. Okay. Muito obrigada, tá, reverenda? Muito bem. Podemos ficar à vontade, ou chat, ou podemos fazer uma pergunta. Reverenda, enquanto o pessoal vai pensando, eu vou perguntar para a senhora, então, uma pergunta simples. A senhora acha que, em função da maternidade, em função da concepção de maternidade, ou das várias concepções que existem sobre a maternidade, isso foi um empecilho para que a ordenação feminina pudesse ter avançado mais?
Eu acho que sim, né? Isso tem ajudado bastante, dessa questão de que acho que a mulher ela se colocou, ela fez essa busca, né, de ir para o mundo, né, sair de dentro de casa, ir para o mundo, ganhar o mundo, que o mundo é quando ela descobre que o mundo também é dela, né? E isso faz com que ela também descobre a sua vocação para também ir para o mundo. E eu acho que essa concepção dá às mulheres essa busca. O meu caso mesmo, eu sou de tradição romana, né? Eu sou de tradição católica romana, sou filho de imigrantes italianos e venho muito dessa igreja católica bem dentro da igreja, né? E a minha vocação era para ser padre. Eu queria ser padre a minha vida inteira. Mas eu vivia no universo da igreja romana. Lá jamais eu poderia ser. Mas eu sempre tive essa coisa de sair para o mundo. E no sair para o mundo, porque eu cheguei num limite da igreja romana que eu não tinha mais para onde. Porque eu trabalhava com assessoria de comunidades. Era até ali. Né? Até a igreja não fazer o retrocesso de não querer mais leigos liberados, né? Eu era uma leiga liberada para o serviço pastoral. E quando chegou ali, eu não tinha mais para onde ir. E de repente, quando eu me vejo, quando eu fui, né, botei a cabeça para o lado de fora da janela, eu percebo que havia possibilidade de ordenação numa igreja irmã, né, que estava ali. Então, eu fiz esse caminho e consegui chegar à ordenação feminina desta forma, por sair para o mundo, né? Olhar para fora. Paulinho, acho que estava com a mão levantada, não sei se tinha mais. Tínhamos o Yuri e o Paulo Eti. Vitor, só para dar uma olhada no chat, por gentileza. Ok, beleza, obrigado, Yuri. Paulinho, pode fazer sua pergunta? O Júlio perguntou primeiro lá no chat, olha lá. Eu vou depois. Ok. Então, fazendo as vezes aqui, vou fazer a leitura. Ou você quer fazer, Júlio? Posso fazê-la? Ok. O Júlio pergunta assim, o Júlio é de Humaitá, Amazonas, né, Júlio? Hoje a questão de pessoas trans é bem presente. E sabendo que na IEAB há o acolhimento de todas as pessoas, então pergunto, qual é a atitude da igreja na questão da ordenação de mulheres trans? Outro dia, a gente conversando aqui, me fizeram esta pergunta. Aí eu falo a mesma coisa que eu falei. A igreja, ela ordena a gente. Ela não vai perguntar se você é trans, se você é gay, se você é lésbica, se você... Ela acolhe as pessoas e se a pessoa tem vocação ao ministério ordenado, a pessoa vai fazer o processo igual a todo mundo faz e vai ser ordenada como todas as pessoas trans, lésbicas, gays, quantos, né, que nós já temos na nossa igreja ordenados, né? Vai fazer o mesmo processo e vai ser ordenado tanto quanto as outras pessoas. Nós na igreja, graças a Deus, a gente já deu esse passo, né? Eu acho que o que a gente não teve ainda foi uma pessoa trans, eu acredito, na igreja do Brasil, que fez esse processo, que se sentiu, né, chamada ao ministério, ou talvez se sentiu, mas por conta de tantas lutas pela vida que tem que fazer, acaba que nem se dá por conta, né? Nós, na nossa paróquia aqui em Londrina, nós temos 2 pessoas trans que fizeram o processo dentro da comunidade como liderança. Nós temos o Renato, né, que é um menino trans, um homem trans, na verdade, e ele fez todo o processo à frente da comunidade, no grupo de música, e hoje ele é da junta paroquial, e ele está conosco, e assim, a gente acompanhou o tempo todo e não teve nenhuma resistência da comunidade, das lideranças da comunidade, e nós temos uma menina trans também. Essa é mais do grupo da roda de conversa, esses grupos mais sociais, né? Mas também está ali junto. Agora, nós não passamos ainda aqui pela experiência de uma pessoa vocacionada ao ministério ordenado. Isso a gente ainda não teve, eu não sei se alguma outra comunidade tem.
Ok, obrigado. Antes de passar para o Paulinho, eu só queria colocar falar uma observação que a Luciene colocou aqui no chat, que eu acho interessante, até pela questão da linguagem, né? A Luciene diz assim: acho que quero reformular uma palavra, feminino, e sim ordenação de mulheres, e não ordenação feminina. Obrigado, Luciene, pela sua colocação. Paulinho, por favor. Oi para todas vocês. Que bom te ver aqui de novo, reverenda, entre outros tantos lugares que a gente se encontra, né? Eu te gosto bastante também. Quando você foi ordenada, você já era casada com o Luiz, com o reverendo Luiz. E a outra coisa é, se você enfrentou o que muitas mulheres, na hora que vão ser entrevistadas para ser reverendas ou pastoras, sempre tem uma pergunta que só se faz para as mulheres, nunca se faz para os homens, que é: o que é que você vai fazer com as suas crianças? Porque essa pergunta eu nunca vi fazer para os homens quando eles são entrevistados para serem ordenados, mas quando mulheres vão ser entrevistadas para serem ordenadas, essa é uma pergunta que aparece da junta paroquial ou da junta de eleição ou da comissão que vai fazer processos ou não. Eu queria saber se você passou por isso e o que é que você acha do nosso papel de homens e dos preconceitos que tem em relação a isso ainda. Assim, eu não passei por essa. Eu tinha um filho quando a gente fez esse processo da igreja anglicana, a gente tinha um menino pequenininho ainda, tinha meses, né? Mas assim, na região onde a gente estava, não houve esta pergunta: o que eu vou fazer com o meu menino? Agora, o que houve, sim, porque assim, o Luiz, ele vem, vou contar uma experiência nossa, né, muito nossa. O Luiz, ele era um frei capuchinho, né? E eu era uma leiga liberada na igreja, uma mulher, né? Para o Luiz fazer o processo para ir para a igreja, para assumir a função que ele foi com as ordens reconhecidas, foi muito rápido, assim, tranquilamente. O meu processo ali naquela diocese foi muito longo, foi muito complexo, muito difícil. Tinha entrevista, fizeram um processo de formação de mais de 4 anos, não rolou naquela diocese. Porque assim, a gente via que não havia esse interesse. E eu acho que todas nós, mulheres, de uma forma ou de outra, passamos por isso, porque a gente ouve, né? A gente fica ouvindo as colegas sempre falam muito isso, né? Então eu fiquei ali 4 anos nesse processo, e aí aí a gente recebeu um convite para ir para uma outra diocese. Aí lá foi tranquilo. Aí só chegamos na outra diocese, em seguida já o processo deslanchou e eu fui ordenada. Mas isso assim, acontece isso com todas nós mulheres. Essa coisa de não ter um avanço, não ser rápido como para os homens. Porque hoje já tem mais mulheres nas comissões de ministérios, nas juntas de capelãs, mas naquela época a comissão de ministério que eu passei, ela era feita por homens, só homens, né? Então assim, eu não e a gente sabe que ainda mais eu, que sou uma pessoa assim, o meu jeito, ele é mais avançado do que eu mesmo, né? Porque eu sou uma pessoa muito, eu falo com o corpo e parece que eu vou, né? Então, eu acho que também, não sei se tem um pouco esse receio, o que ela vem fazer aqui na igreja com todo esse jeito, mas foi bastante truncado. Meu processo, como de várias de minhas colegas, foi bastante truncado. Muito bem, muito obrigado. Aqui o Yuri no chat colocou, eu não sei se essa sua fala já contemplou o Yuri, mas ele diz assim: Reverenda Lúcia, fale um pouco sobre a sua história vocacional. A senhora quer comentar mais alguma coisa? Da minha história vocacional, eu já falei que eu venho da igreja, eu venho de tradição romana, que eu tinha essa vocação muito latente, e eu fui
fiz missão na Bahia, fiquei por 4 anos no sertão da Bahia fazendo missão, lá no sertãozão mesmo, né? E depois, quando eu voltei para o sul de Santa Catarina, eu fui liberada para a ação pastoral da Igreja Romana, então eu era assessora de pastoral, né? E fui de paróquia, fui de juventude, trabalhei com a pastoral da juventude por muitos anos, né? Assessorei pastoral da juventude por muitos anos, a PJ, né? Eu era da PJ mesmo. E aí, esse processo de essa vocação muito latente, e aí a descoberta nesse processo do Luiz, né? E a gente começou a trabalhar junto, depois a gente descobriu essa ligação maior do que só trabalho, e a gente resolveu assumir um compromisso junto de companheirismo, de vida, e nesse processo a Igreja Anglicana nos abriu as portas para que a gente pudesse continuar o ministério. Aí ele já era ordenado, foi reconhecido, e eu me dei de cara assim, meu Deus, essa igreja ordena mulheres, Deus ouviu, né? Porque eu tinha muito aquela frase lá, que para Deus nada é impossível. Depois eu fui descobrir que a frase para quem está com Deus nada é impossível, né? A partir do... Paulinho pode me dizer se estou certa ou não, a partir do grego, a frase para quem está com Deus, nada é impossível. E isso me ajudou muito. E quando eu me dei assim, estou na Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana ordena mulheres, caiu assim, a frase, foi Deus, para quem está com Deus, nada é impossível. Então, foi meu processo, e aí foi esse caminho dentro da Igreja Anglicana, que foi um pouco truncado no início, mas depois deslanchou, e eu fui sempre muito assim, aceita nas comunidades onde eu trabalhei, assim. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar a palavra para a reverenda Elineide, eu só coloco também mais uma comunicação aqui, uma informação importante que a Luciene do CEBIF traz. Ela diz assim, o CEBI do Planalto Central está homenageando mulheres pastoras, deve ser reverendas, né? Esse mês, que Rev está no masculino, viu? Só para te encher o saco, já que é só uma encheção de saco. Então, para esse mês. Amanhã, segundo ela, será a reverenda Alexia, né? Acho que é aquela da ICM, não é isso? Ok, muito obrigado. Que é uma mulher trans. Ela foi ordenada no nosso templo lá em São Paulo. Eu participei da ordenação dela, eu estava junto, eu e mais um bocado de nós naqueles dias. Ótimo. Obrigado, Lu, pela informação. Reverenda Elineide, sua pergunta. Cadê a Elineide que eu não vi? Estou aqui, Lúcia. Tudo bom? Tudo. E você? Tá ali, bem na minha frente. Tudo bem com você? Bem, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Peço desculpa que eu cheguei uns minutinhos atrasado, que estava em outro compromisso, mas é um prazer ter você aqui conosco, Lúcia, e falando desse tema tão importante para nós mulheres e para a nossa igreja, e, quiçá, motivar outras denominações, né, a isso, a dar esse espaço para nós mulheres, né. Quando eu fui ordenada, já tem, acho que 8 anos, antes de mim era um reverendo, já que já estava há alguns anos aqui na comunidade, e quando eu fui apresentada pelo bispo a uma das comunidades da zona rural aqui, que eu seria a partir de então a nova ministra encarregada, que não seria mais o reverendo, uma das pessoas da comunidade levantou e falou assim, espero que ela seja tão capaz, pelo menos a metade que o reverendo foi aqui, faça metade do que ele fez, sendo mulher. Falou isso para mim e para Maitê, mas mais especificamente para mim, porque era eu que tinha sido ordenada, a Maitê ainda não, né? E eu tive que engolir seco, fiquei calada, né? E falei, bom, vou mostrar e responder para ele no meu serviço nos longos dos anos. Mostrei, ele depois me veio pedir desculpa quanto a isso. A minha pergunta para a reverenda é: como que se dá a sua relação nas comunidades em que você já passou, em que você já liderou, e como que se dá essa questão do machismo dentro das comunidades quando se tem uma reverenda e não um reverendo,
do qual para muitas comunidades isso tem um peso, ou talvez isso tenha impacto, no sentido de, se for homem, consegue, né, tocar o barco tranquilamente, agora a mulher, será? Né? E aí, voltando para a pergunta que o Paulinho fez, eu também recebi essa pergunta, perguntaram sobre minha filha, se teria problemas, para mim foi perguntado, se teria problemas quanto a isso, mas também não me perguntaram, não me falaram se iam dar apoio, nada disso, né? Que comunidade é para isso, para se dar apoio, né? E para você, como que se dá isso? Né? Como que se deu? Você passou por isso também? Né? Porque para mim, para minha realidade, eu constantemente passo por coisas e preciso sempre estar provando que ser mulher não tem diferença, e que, pelo contrário, posso até afirmar que fiz até muito mais coisas, consegui evoluir muito mais a comunidade do que antes, né? E para você, como tem sido essa sua trajetória dentro das comunidades? Assim, eu acho que enquanto mulheres, isso que você fala é muito sério, né? A gente tem que trabalhar o dobro para mostrar que a gente é capaz. E a gente precisa ficar sempre atenta e estar sempre na frente para poder provar que a gente é capaz na função que a gente ocupa. E isso nos desgasta bastante, né? Porque a gente se desdobra. E isto sim. Assim, em comunidades porque o Luiz também era reverendo, teve alguns lugares que a gente foi, ele reverendo e eu como auxiliar, não teve problema. Assim, e onde eu fiquei sozinha como responsável, em alguns lugares também não tive problema. Agora, a gente, assim, não tive problema, eu trabalhei em Santa Catarina, naquela região que hoje está o Jordão, ali na região de Concórdia, tinha 14, 15 comunidades ali, eu fiquei sozinha lá, a Tati ficou um tempo comigo, ajudando, mas assim, a gente ia para as comunidades, a gente conseguiu, sabe, ali no meio do povo alemão, mas daquele alemão que veio e ficou no Brasil, conservando aqueles costumes antigos, né, de quando saiu da Europa lá, um pessoal muito machista, muito forte, mas a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom ali, a gente não teve problema. Agora, em duas comunidades, que era para o Luiz foi pároco, teve uma que eles perguntaram se eu ia junto, né? Assim, aí ele falou assim, tá, ela é minha esposa, porque sabe essa coisa, né? A mulher é reverenda e ela vai vir junto, né? Então, assim, por duas comunidades a gente teve esse tipo de problema, né? Tanto que, porque daí também, quando faz essa pergunta, porque nós temos, vocês sabem que na igreja, nós temos 3 tipos de comunidades, né? Que é a independente, a subvencionada e as missões, né? Então, a independente, ela vai escolher seu pároco, tá? Escolheu o Luiz como pároco, tá? Mas escolheu o Luiz como pároco, daí tem a reverenda, né? E a reverenda vai trabalhar na comunidade aqui. Aí, assim, quando aconteceu isso, nas 2 vezes, foi dialogado com o bispo, e aí eu fui para comunidades, missão ao redor, né? Aí a gente também já vai, quando a comunidade faz isso, a gente também já acaba fazendo, não querendo estar ali, né? E aí, de fato, aliás, nas duas, eu nunca assumi nenhuma função nessas 2 paróquias. Eu fiquei nas periferias, fui fazer trabalho nas periferias dessas cidades aonde o Luiz esteve, como pároco de paróquia independente, e nunca assumi nada naquelas paróquias. Então, mas é muito forte para a gente, né, Elineide? Dói muito, né? Isso dói muito enquanto mulher, sabendo do trabalho que a gente faz, da vocação que a gente tem, e ter que passar por essas situações, assim, é muito dolorido. A gente vai criando umas cascas, né? E depois a gente tem que ir para psicólogo, tem que achar alguém muito para que a gente possa acabar assim desfazendo, né? Tirando esses nós que a gente vai construindo durante esses momentos, assim. Muito bem, obrigado, reverenda. Antes de passar a palavra para Maria Helena, que também está com a mãozinha levantada, um comentário aqui do Kleber, diz assim: se entende essa questão afirmativa
em virtude de tanto tempo de discriminação e exclusão. Felizmente, a IAB já avançou nessas questões. Maria Helena, a palavra é sua. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Eu estou sem fone de ouvido. Mas a minha pergunta era, assim, de comentar tudo bem. Como é que era essa situação sendo você reverenda e ser esposo também reverendo, né? Como que se deu esses dois reverendos na mesma comunidade, né? Você ser a parte da responsável da comunidade e ele sendo auxiliar, como é que ficou essa coisa? Ou você nunca vivenciou essa situação? Você já né? Que Maria Helena, tá muito, ficou ruim o teu som. Tem como Ela você... reverendo. Tá. Ok. Agora melhorou? Ok. Pergunta, ele ela já meio que já, é justamente a com relação ao reverendo Luiz, como, né, um reverendo, mas Me parece que ela está querendo dizer como é que é a sua relação com o reverendo, no caso, teu esposo. Ou seja, a relação... É isso, Maria Helena? a relação com a comunidade, tendo dois reverendos na mesma comunidade, e sendo, mesmo elas, de repente, sendo respondendo pela comunidade, mas tendo um reverendo homem na comunidade, tipo, subordinado. Eu acho que eu entendi essa questão dos dois, né, estarem na comunidade. Assim, é a primeira vez aqui no Paraná que a gente está assumindo esta função de... Eu sou a responsável, né, sou a reitora, pároca aqui da comunidade, e ele é meu auxiliar, né? Então, assim, a gente ficou... vai fazer 10 anos que a gente está aqui, vai fazer 10 anos agora que a gente está nessa comunidade. Então, a relação com a comunidade foi muito tranquila, não teve nenhum problema aqui. A comunidade aqui de Londrina é uma comunidade muito, muito boa. Aliás, quando eles... Porque é uma paróquia independente, né? Então, quando eles me convidaram para vir aqui, eles queriam mulheres, eles fizeram essa opção. Eles não queriam um reverendo, eles queriam uma reverenda, né? E então a Magda estava aqui antes de mim, a reverenda Magda, que hoje é secretária-geral, ela ficou 2 anos aqui. Daí ela foi convidada para ir a Brasília e eu assumi aqui o lugar dela. Então a experiência com ela foi a primeira reverenda aqui, depois eu, né? E foi tranquilo com a comunidade, foi tranquilo comigo também, porque a gente tem outras missões aqui ao redor, e aí ele atendia as missões, mas mesmo junto na comunidade sempre foi muito tranquilo, a gente não teve problemas. E eu e ele, a gente trabalhou muito junto há muitos anos, já faz mais de 30 anos que a gente trabalha junto nesse processo de formação e de organização de comunidade. Mas enquanto o povo da comunidade foi tranquilo, eles tinham essa consciência de que aqui em Londrina, em outros lugares que a gente trabalhou, eu sempre fiquei responsável
Foi muito engraçado isso. Eu sempre ficava responsável pelas periferias, pelas missões, para fazer o trabalho fora. Eu sou muito envolvida com a questão social. Eu sempre gostei dos movimentos sociais. Então, aonde a paróquia, o lugar, o município onde a gente vai, a gente acaba sempre se envolvendo, faz parceria, né, com os movimentos sociais, vai para fora, e eu sempre fui muito disso. E ele, até então, sempre foi o pároco, o responsável, né, e eu fiquei mais para fora, assim. Então, aqui em Londrina, é que a gente ficou junto na mesma paróquia, com eu sendo responsável e ele sendo meu coadjutor. Mas não tivemos problema, não. Perfeito. Kleber Maurício. Boa noite, reverenda Lúcia, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu fui abaixar a mão aqui porque eu tenho esse negócio de levanta a mão e depois a mão ficar levantada. Então já baixei ela agora. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente no Distrito Missionário, assim, um testemunho de vida muito inspirador. O seu testemunho fez lembrar da primeira visita pastoral que a reverenda Maitê fez para nós, para meu esposo e eu aqui em Porto Velho, né? Primeiro ela chegou um pouco assustada, porque ela achava que a gente queria casar em Ariquemes. Depois que ela entendeu que a gente queria casar em Porto Alegre e não em Ariquemes, ela relaxou, que a gente só queria participar da comunidade, né? E ela contou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, como é importante o contato e a conversa entre as pessoas para a superação dos preconceitos. Ela disse que ela foi para o sínodo para votar contra o casamento igualitário. Que a comunidade de Ariquemes foi para votar contra o casamento igualitário. E que lá, no sínodo, na conversa, um reverendo chegou para ela e disse assim, na época que estava se discutindo a ordenação feminina, qual seria o seu voto? E ela disse que aquilo ficou retumbando na cabeça dela, e ela começou a refletir sobre isso, e mudou o voto em função da conversa, né? Então, eu queria saber, a partir da sua experiência pastoral, enquanto mulher, e são as nossas condições, né? Eu sempre digo, a gente não precisa levantar uma bandeira do arco-íris para dizer que é gay, a gente não precisa mostrar os seios para dizer que é mulher, nós somos gente, nós somos isso, né? Então, enquanto a sua experiência, enquanto mulher que chega em uma comunidade, a partir dessas conversas, quais são as experiências que a senhora destaca, assim, que foram transformadoras, que a senhora percebeu, essa pessoa mudou a partir da minha existência aqui, da minha presença aqui? Poxa, que profunda. Porque, assim, são tantas experiências, que nós mudamos muito, né, de lugar, porque nós tivemos essa veia missionária, né, assim, de não ficar muito tempo. O único lugar que nós estamos 10 anos é aqui. A maioria foi 5 anos, 4 anos, 5 anos. Então, assim, foram muitas experiências, mas eu lembro de Concórdia, quando tem umas comunidades lá, assim, os homens são muito machistas, muito, assim, falando, é difícil de entender algumas comunidades do interior, né, porque são várias comunidades que ficam no interior, que a gente trabalhava. E tinha uma comunidade que os homens eram muito machistas e tinham uma linguagem machista e tinha um jeito machista de fazer as coisas. E eu sou muito brincalhona e não sou de levar muito a ferro e fogo, essas coisas, né? Eu vou tentando desconstruir a partir da brincadeira, da amizade e de ir na casa, essa coisa toda. E aquela comunidade foi, mudou bastante, A gente percebeu ali que houve uma mudança, nossa, assim, a partir do olhar daqueles homens, né? Acho que essa foi uma experiência que eu trago muito forte, né? Nova Estrela era o nome da comunidade. E, assim, trago muito forte essa comunidade. E uma outra experiência foi na periferia de Araranguá, Santa Catarina, né? Na verdade, é a minha comunidade mãe, né? No caso,
porque eu sou daquela região lá. A gente foi trabalhar lá e eu fui para... O Luiz era pároco e eu fui para a periferia. Eu fui para a periferia mesmo, chamada favela, né? Ele se autodenominava favela. Para mim não era favela, porque eu não, né, era um lugar muito tranquilo, aberto, e não vou dizer que favela tem que ser perigoso, não é, mas eu convivia lá como se fosse em qualquer lugar, e eles se auto-excluíam, né, por ser daquele lugar. E a gente começou a fazer um trabalho com mulheres, e era uma situação muito delicada. Meninas que eram exploradas sexualmente, mães que vendiam o filho para comprar geladeira, em troca de geladeira, bebê, né? E tal. Essas coisas, assim, muito sérias, muito sérias. E a gente começou um trabalho bem de base, não tinha nada. E a gente descobriu aquele lugar a partir de uma senhora que era da igreja, e a gente foi entrando. Eles não abriram a casa no início, porque eles não conheciam a gente começou a trabalhar debaixo das árvores, com as meninas, com as crianças, a gente começou um trabalho com criança. E ali a gente entrou para dentro de casa e a gente percebeu nitidamente a mudança que deu ali naquele grupo. Não era uma vila muito grande, digamos que eram umas 16 casas, 16, 18 casas que a gente conseguiu atingir naquele núcleo ali. Mas a gente percebeu mudanças assim, nas mulheres ali não foram nos homens, a mudança das mulheres, e aí houve denúncia da questão do abuso, e foi todo esse processo de desconstrução daquele olhar, e a gente começou a carregar as meninas para os encontros de jovens, que já era adolescente, e isso foram convivendo com outras pessoas, e foi todo um processo de educação, eu acho que daí também entrou esse processo de educação popular, né? A gente fez uma rede com algumas pessoas e conseguiu fazer, eu acho que ali também é uma outra experiência que eu gostaria de trazer, assim, a partir dessa pergunta que você faz, assim, que a igreja ali teve uma ação, uma incidência muito grande, de dizer assim, né? Acho que são esses dois momentos, assim. Obrigado, reverenda, sempre muito... assim, como você mesmo falou isso, né? Nas suas respostas você se coloca e fala muito de você. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Acho que isso é bem interessante. Tem aqui a reverenda Lineide, também está com a mão levantada. E você quer fazer a minha pergunta, reverenda? Antes de você passar a sua palavra, como eu tenho o munus do moderador, então o moderador pode fazer pergunta antes das pessoas, né? Então tá bom. Reverenda, as coisas estão tudo muito bonitas, eu vou fazer uma pergunta meio apimentada, tá? Já que nós somos um café anglicano, vamos dar uma... Estou esperando o café. Então, vamos colocar um café um pouquinho mais amargo para a gente tomar. Vai lá. Reverenda, eu assim, uma vez escutei uma conversa lá na Patagônia, que, em função desse baixo número de incentiva as mulheres, né, para serem ordenadas, e claro, é muito evidente que o número de ordenações masculinas, por funções históricas, bíblicas, teológicas e culturais, nós temos mais homens do que mulheres, obviamente. A minha pergunta é assim, você acha que o discurso de que deveria se parar a ordenação masculina até equiparar o número de ordenação feminina, ele é válido? Parar a ordenação masculina até equiparar? É isso? Essa é a pergunta? Exatamente. Isso é um discurso que eu escutei na Patagônia. Tá bom, na Patagônia. Eu acho que não. Eu acho que não é por aí que a gente faz esse processo. Não tem que parar nada para fazer o outro. Eu acho que tem que fazer junto, não é? Eu acho que a gente tem que ter vergonha e assumir vergonha na cara, como diz e assumir, né? Acho que assumir para nós enquanto igreja
essa função de que a gente precisa fazer um trabalho de motivação de vocações também de mulheres. Né? Eu acho porque o processo, a gente precisa caminhar junto, não tem, né? Eu acho que não tem que parar a ordenação masculina, mas que sim tem que começar a colocar isso mais em evidência, esse chamado para a vocação das mulheres, não é? E eu acho que nas nossas comunidades, as mulheres que estão, dar seu testemunho, buscar, os homens que estão aí, abrir para isso também. Porque eu acho que tem muito, o que nós temos muito ainda, por conta dessa construção, né, do patriarcal, é que ainda tem essa coisa dos homens, às vezes, não motivar muito nas suas paróquias, né, os reverendos nas suas paróquias, motivar para as mulheres para assumir a sua vocação ao ministério ordenado. Eu acho que isto sim é necessário fazer. Eu acho que isto sim deveria ser uma chamada forte para a nossa igreja. E não sei se nós mulheres não precisamos, nós mulheres ordenadas, precisamos fazer isso com os nossos colegas, talvez com os bispos e bispas, né, para assumir isso como uma função de ordenação. Né? Nós tivemos duas ordenação de mulheres, né? Porque nós usamos esse termo na igreja, né? Ordenação feminina, mas esse chamado que a Luciane fez ali, tivemos duas ordenações de mulheres agora, né? Uma no final de dezembro, em São Paulo, e domingo passado, no Espírito Santo. Né? Então, mas o que a gente percebe também que já são mulheres mais adultas, né? Vocação mais novas, assim, a gente não tem percebido. Aliás, tem uma aqui em Londrina. Nós temos uma vocação aqui, uma menina de 20 e poucos anos, que a gente está cuidando como uma flor, regando todo dia, assim, e a gente está trabalhando isso. Né? Mas eu acho que isso precisa ser feito em toda a igreja. Perfeito, muito obrigado, reverenda. Reverenda Elineide, a palavra é sua. Bem, reverenda Lúcia, falando de muitas conquistas do qual nós, nesse trajeto de anos, né, alcançamos, mas temos que destacar que ainda há um longo caminho para se chegar ao ponto que desejamos, né, de igualdade. Eu gostaria de saber como que você avalia os últimos processos de eleição episcopal da nossa igreja, haja vista que foi regado de muito machismo, de muita misoginia, muita violência, né? E como que você analisa esses processos dentro da nossa igreja ao episcopado, né, para as mulheres? Porque para os homens é uma coisa muito leve, mas para as mulheres é uma turbulência, é avassalador, é degradante, né? Então, como você analisa todo esse contexto e esse processo que se tem dentro da nossa igreja, haja visto que logo, logo nós teremos novamente eleições dentro da nossa igreja, né? Nossa, essa você mexeu lá na minha espinha, no meu dorso. Então, é tudo isso que você fala, né? É tudo isso que você fala. É muito complicado. Hoje de manhã a gente estava numa reunião ainda e a gente falava sobre isso. Nós precisamos começar a refletir o novo jeito de fazer bispos e bispas nesta igreja. Porque este processo que nós temos, esta forma que nós temos de olhar para essa forma de se fazer bispos e bispas é muito doloroso, é muito doloroso. Eu passei por isso agora, né, o ano 2019, que a gente teve o processo eleitoral na Diocese do Paraná, eu era uma das candidatas, eu e a reverenda Magda, entre nós, tudo ok, mas o entorno de nós nos acabou. Eu sofri muito, muito, sofro até hoje, né, por conta disso, mas não, assim, mas justamente isso que você fala, a forma do olhar do homem, né, do masculino para isso é muito difícil, né? Teve momentos muito difíceis ali. Então, assim, eu acho, sim, é muito complicado,
esse processo de se fazer bispos e bispas na nossa igreja está muito complicado. Eu acho que já passou da hora de a gente rever isso enquanto igreja, de refletir isso na nossa igreja, né? Agora nós vamos ter eleição aqui na Diocese do Paraná, porque naquele período não deu para se chegar, né, a uma eleição que fosse, né, que uma das pessoas fosse eleita, porque acabou empatando o tempo todo, né, numa Câmara e outra, então se voltou de novo a um recomeço, e agora, no dia 24 de abril, a gente vai ter eleição aqui na Diocese do Paraná. Com certeza vai ser um processo tranquilo agora, né, do jeito que a coisa tá posta, né, vai ser tranquilo, a gente não vai ter esses problemas, mas é difícil, é difícil. Isso me dói ainda até hoje, me dói profundamente, me dói na alma, né? Porque isso que foi só algo aqui interno, né? E é muito interessante que envolve a província inteira, né? Envolve a província inteira, todo mundo fica muito ligado àquilo, e aí tem aqueles contras e os prós e os jeitos, né? A metodologia de se fazer isso, a forma de se fazer isso, de não olhar o ser humano que está ali, é muito, muito complicado. Mas eu até convido vocês para ajudar, começarem a pensarmos juntos um novo jeito de se fazer isso, sem precisar passar por esta situação de nos machucar tanto enquanto pessoas. E talvez nós, mulheres, né, da forma de nossa construção e de fazer, do jeito de fazer as coisas, de fazer a coisa acontecer. A gente tem que estar desta forma, se colocar desta forma dentro do processo. Isso é muito doloroso. Eu não sei se eu respondi direito, porque essa aí eu vivi. Então, eu estou falando, né, quando toca na alma da gente, porque isso vai doer lá, né? Respondeu sim, que você responde de lugar de fala, então, da situação. Sim, eu estou falando, sim, quando você fez a pergunta, eu já fui para o meu lugar, né, da onde eu saí e tal, meu lugar de fala mesmo, do lugar de fala do processo. Muito bem, obrigado, reverenda. Paulinho Wetty, pergunta. Reverenda, nossa igreja tem muito orgulho de falar que nós somos uma igreja inclusiva. A minha pergunta é, você acha que as oportunidades são iguais, são as mesmas? Nesse ponto, a inclusividade para mulheres, para pessoas negras, pessoas, desculpa você dessa região, mas pessoas menos sulistas, menos brancas. Você acha que as oportunidades são as mesmas para vocês, mulheres, do que elas existem para nós, homens? Não. Não, porque é feita de gente, né? Ela é feita de gente. E enquanto gente, as pessoas são assim, né? Isso que você fala é você olhar o número de negros que nós temos em nossas igrejas. Aqui para o sul, por exemplo. Vem para o sul. Aí vai dizer assim, é porque no sul não tem negros. Não, no sul tem negros. Nós temos quilombo aqui em Santa Catarina, lá em Praia Grande, acima ali tem um quilombo, né? Tem pessoas negras lá, e em todos os lugares elas estão, porque somos a maioria, né? Elas estão aí, mas elas não estão na nossa igreja. E por que não estão? Né? Não, eu só... simples assim, não. Deixa eu só dar uma notícia. Bom, eu sento em 2 lugares, eu sento em 2 cadeiras que tem uma preocupação muito grande de nivelar essas oportunidades. Do lugar onde eu falo, a gente tem muita consciência de que as mulheres têm muito menos oportunidades, são muito mais avaliadas, são muito mais impedidas de seguir nos estudos, ou no ministério, ou em qualquer lugar nas nossas igrejas anglicanas. Claro que, com certeza, isso é uma estatística mundial em outros lugares também, né? Mas a nossa igreja, a gente tem se esforçado muito, em nível global, de ter de começar a falar de cota para as mulheres. Então, por exemplo, a gente teve agora uma conversa de bolsa de doutorado do mundo inteiro. A gente teve 12 aplicações, nenhuma de mulher.
todas de homens, com mais de 40 anos, né? Infelizmente. E não é porque não existem mulheres que querem fazer doutorado. Existe um problema nas províncias ou na liderança que não chega, né? Também a nossa igreja tem essa fundação, a Team Oili, né, que é a fundação nomeada depois da primeira mulher ordenada na igreja anglicana, e é uma fundação para estudar que oferece recursos só para mulheres. Eu tenho circulado muito isso, então acho que isso é uma coisa boa para lembrar, para fazer essa lembrança de que nós, homens, temos mais oportunidades. Isso não está certo. Isso não está certo. Então, se a gente também quer pensar em igualar as oportunidades, a gente tem que pensar em frear nós, homens, de ocupar certos espaços. Acho que essa é uma coisa meio intencional que a gente tem que fazer. Quando as mulheres começaram a ser ordenadas na Inglaterra, eu tenho um amigo muito de esquerda, muito militante, muito feminista, ficou irritadíssimo. Ele disse assim, agora que as mulheres estão sendo ordenadas, eu vou para o fim da lista para ser bispo, porque agora só vai ser mulher. Que coisa mais injusta. Isso é porque é uma pessoa que não é de direita, não é supostamente sexista. Então, isso, assim, nós, homens, precisamos de freio nesse sentido, né? A instituição precisa pensar nisso. Aquela pergunta, acho que foi a Elineide que falou, não sei quem perguntou, que eu falei, né, que a gente precisa trabalhar muito para provar que a gente dá conta, né? Acho que vem disso, a partir dessa sua fala, né? A gente tem que se desdobrar, a gente tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, como a gente tem feito, para dizer que a gente dá conta. Eu sou a primeira mulher na coordenação do CEA, né? Até então era homens, né? Mas isso não, assim, eu não vejo isso assim com o apoio às indicações da mesma forma que era feito com os homens que estavam no CEA, porque eu acompanhei quando eu não era coordenadora do CEA, eu estava como aqui na minha área, né, a partir da minha diocese, eu sempre acompanhei, há muito tempo eu venho acompanhando o CEA, e a gente vê que o desenvolvimento, as indicações não são a mesma coisa, né? A gente tem trabalhado muito, a gente tem feito muito, mas não é a mesma coisa. Não tem dado, tipo, a igreja em si não tem dado a mesma oportunidade, ou o mesmo direito, ou está nos mesmos lugares que antes, os homens, que antes era o Calvani, depois foi o Pedro Triana, né, o reverendo Pedro, que estavam nesse lugar. Né? Imagina, eu sou mulher, né, totalmente diferente, o reverendo Calvani, o reverendo Pedro, né, com uma outra forma de ver e fazer, né, a partir do olhar também da mulher. Muito bem. A Rita tem uma pergunta. Rita? Boa noite, reverenda Lúcia. Meu nome é Rita de Cássia. Eu sou da Paróquia da Inclusão, aqui do Distrito Missionário. De Campo Grande. A minha pergunta no comecinho, quando saiu a autorização para que fosse ter oh, meu Deus, na minha cabeça. Ai, como é que fala? A ordenação, né? A ordenação de mulheres. Qual foi assim a preparação que teve, né, até chegar na ordenação? Né? Se houve muitas dificuldades, né, até chegar nessa ordenação, as preparações, né? Sim, houve muitas dificuldades, assim, o processo foi em vários sínodos, tinha aquele bispo, né,
que também era primaz, que era o bispo da Diocese Meridional, ele não aceitava a ordenação feminina. E por conta de ele ser o primaz, e ele ter uma influência muito grande na igreja, acabava truncando a ordenação feminina. Ela foi e voltou. Eu acho que foi um processo mais longo do que o casamento da pessoa do mesmo sexo. Foi um processo mais longo. E as mulheres também, muitas mulheres também não aceitavam a ordenação de mulheres. É todo um processo, né? Uma construção de educação que veio. Uma mulher vai estar no altar, né? Então foi um caminho longo. E tanto que, não sei se lembra que eu falei da comissão, né? Que foi formada comissão. A comissão era de pessoas que não aceitavam a ordenação de mulheres. Isso foi bem complexo, mas neste mesmo tempo, a Carmen Etel, era a Carmen Etel e a Suzana de Erechim, do Rio Grande do Sul, elas faziam teologia, elas desafiaram lá naquele processo, mesmo não tendo passado a ordenação, elas foram fazer teologia, e assim que saiu isso demorou, acho que uns 13, 14 anos, não é uma coisa de um dia para o outro. E voltou, porque vinha para o sínodo, voltava para as dioceses, voltou para a comunidade, até se fazer formação nas comunidades a respeito deste tema, né, da importância, e que tem respaldo bíblico, e que tem, né, para fazer todo esse processo. É desconstrução, né? E a desconstrução não é de um dia para o outro. Aí, quando saiu a aprovação, em 83, aí em 85, a Carmen foi ordenada. A Suzana não aguentou, a Suzana desistiu. A Suzana vai ser ordenada agora. Isso já faz mais de 30 anos. Aí agora a Suzana construiu a vida dela, casou, teve filhos, foi professora, trabalhou, agora aposentou, agora ela está voltando para o ministério. A Carmen Etel já está no final, né? Quer dizer assim, já está entrando na compulsória, né? Com 68 anos. Quer dizer, ela tem uns 4 anos ainda, e a Suzana vai para uma ordenação já de uma pessoa mais... Então, assim, foi muito difícil, foi muito doloroso, teve muito trabalho, muita discussão, mas houve pessoas, homens também ali junto, né? Porque quem peitou no final foi o bispo Sumiu, né? O bispo Sumiu Takatsu, que, para quem é da igreja, conhece muito bem a história desse bispo, que foi uma pessoa que fez muito, trouxe muito esse olhar a partir dessa composição de ser humano dentro desta formação e desta ordenação. E ele trabalhou muito para isso e ajudou, né? Ele criou corpo junto com aquelas mulheres que estavam buscando a ordenação feminina. Então, assim, foi um processo longo, sim. Rita, né? Foi um processo longo, e hoje, muitas vezes eu penso que essas mulheres passaram, né? Porque quando eu cheguei, esse processo já tinha passado, já tinha várias mulheres ordenadas, né? Mas elas, assim, a gente tem que agradecer a Deus por elas terem enfrentado, e se hoje elas têm alguns problemas, é por conta de tudo isso que elas tiveram que enfrentar para poder estar onde a gente está hoje, né? E as formações que elas fizeram as formações por conta própria, não sim, direcionada pela igreja na época, no momento. Não, elas foram para o seminário, o bispo teve que aprovar a ida delas, né? Porque a formação era no seminário, elas foram para o seminário em Porto Alegre. Elas eram de Livramento fica, eu acho que uns 400 quilômetros de Porto Alegre. Elas foram morar no seminário também para fazer a formação. Elas foram apoiadas pelo bispo, pela comunidade, pela paróquia. Sim. Muito obrigada, reverenda. De nada. Vamos pensando aí, mulherada. Se vocês têm vocação, vamos lá, não deixe morrer. Muito bem, muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Nós já estamos com 9h07 aqui no caso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? O tempo passa assim, ó, igual água, né? Eu vou fazer uma pergunta, e se
Se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos indo para o encerramento. Reverenda, vou dar mais uma cutucadinha com a onça com a vara curta. Como diz no povo. Mas assim, claro, que é uma, vamos dizer assim, uma pergunta com tranquilidade, né? Reverenda, a senhora colocou uma coisa interessante, duas coisas que eu achei interessante na sua fala. Uma, primeiro, é que a senhora faz uma espécie de uma denúncia do machismo, né? No processo da construção da vocação feminina ao ministério, há de alguma forma uma denúncia contra o machismo, né? Que não deixa de ser uma construção cultural, né? Político-cultural, né? E uma outra fala que a senhora diz que a ordenação feminina nasce como um grito, né? Como um grito diante desse processo. A minha pergunta é assim, como que nós, ao incentivarmos as vocações femininas, não corremos o risco de construir uma mera concorrência política ao poder? Ou seja, me parece que uma coisa é o incentivo à vocação feminina, porque é teológica e é válida enquanto chamado de Deus. E outra coisa é uma instalação de uma corrida para o poder que nós sabemos que nas igrejas existem. Tanto é que a senhora coloca, né? O machismo é uma construção de poder. Então eu pergunto, como que a valorização da vocação feminina não se transforma numa mera concorrência ao poder? Acho que a primeira coisa é entender a vocação, porque precisa haver uma vocação, e aí precisa um processo formativo. Acho que o processo formativo é que vai te dar a essência da vocação, que você está ali a serviço, você não está ali para ir para a hierarquia da igreja, você está ali para um serviço a partir do projeto de Jesus Cristo, que é de servir a comunidade. Que a primeira função enquanto diácono, enquanto presbítera, enquanto bispa, é o serviço. E eu acho que é isso que essa construção machista precisa enxergar. E nós precisamos quebrar isto na nossa igreja. Nós não estamos aqui para uma corrida ao poder. Nós estamos aqui por uma vocação que transcende o nosso entendimento, que é um chamado, mas é um chamado que transcende. E quem nos chama não é algo abstrato, quem nos chama é a realidade. Você pode olhar para o seu chamado, ou eu olhar para o meu chamado, ou cada um de vocês que estão aí, que sente um pouquinho esse chamado. Se você foi se perguntar, o que me chamou ao ministério ordenado? Quem gritou? Foi Deus que gritou de não sei aonde, esse é meu filho, ou fulano, vem cá que eu quero te mandar para lá? Não. A realidade você viu e a realidade te chamou a um serviço. Te tocou, queimou o teu coração, você ficou angustiada porque você viu aquela realidade e você quer estar lá para fazer algo, mas você precisa passar por um processo se você quer estar, se você tem essa vocação, porque cada pessoa tem a sua vocação. Então, mas eu acho que uma coisa é quando você dá o sim à sua vocação, você quer ir para o ministério ordenado. E outra coisa, eu acho que aí é a responsabilidade da igreja de formar esta pessoa para que ela entenda de quem que ela vai estar a serviço. Não está a serviço de uma estrutura, digamos assim, ela não está a serviço nessa busca de poder, ela está a serviço da vida.
Eu acho que é isso que a gente precisa clarear, talvez, um pouco nas nossas formações para o ministério ordenado. E a nossa igreja hoje ela está com uma preocupação muito grande em relação a isso. A gente fez todo aquele processo de avaliação do CEA, de tudo, e a gente está tentando construir algo que dê esta base, né? Então, a minha resposta, eu acho que é esta, Vitor, é você fazer essa descoberta, e a formação vai te dar muito este caminho, o meu olhar para isso, assim. E não é concorrência, não, homens e mulheres, é serviço, é serviço. E por isso que a questão episcopal, eu acho que precisa olhar nesse sentido, porque se a gente visse como um serviço e aquela pessoa é uma pessoa tão igual a nós outras que estamos ali junto, acabaria com essa sede do poder para estar lá no episcopado. E talvez nem é tanto do poder de quem está pensando que está indo a serviço, está se colocando à disposição da igreja para o serviço, mas é mais de uma construção de quem está no entorno, que tem um outro pensamento em relação a isso. Não sei se me fiz entender. Perfeito. Obrigado, reverenda. Não foi são elucubrações, viu, reverenda? Sim, não, eu entendo. Eu já te conheço de nossos encontros por aí afora, mas eu gosto dessa forma de você, né, buscar filósofo, né? Muito bem. Kleber Maurício, tem pergunta? Reverenda, com relação à formação, eu vou escapar um pouquinho do Ministério das Mulheres e tentar ampliar quanto aos ministérios ordenados, que eu acho que a senhora tocou num ponto aí que é importante. Quando a senhora falou de uma vocação jovem lá que está sendo regada e cuidada, tudo mais, eu sempre percebo nas campanhas de vocação que a IEAB faz, esse foco mais voltado para as jovens vocações, um pouco, de certa forma, como alguma influência romanizada ou alguma outra coisa de que a vocação ela é jovem, tem que surgir jovem, tem que se envolver. Porém, eu percebo que na IEAB, eu adoro ver o gato passando ali na frente. É nosso gato. Existe uma grande quantidade de vocações de pessoas com idade mais avançada, e eu não vejo esse tema sendo abordado frontalmente, né? A vocação depois dos 30, a vocação depois dos 40, a vocação depois dos 50, a vocação depois dos 60, a vocação depois dos 70 e por aí vai, né? Então, já que a senhora tocou nesse aspecto, não sei se é o espaço aqui para comentar, mas enfim, é uma coisa que eu percebo um tanto quanto não tocada na igreja, e concordo em gênero, número e grau com a sua fala sobre o poder e a vocação, né? Eu acredito que a partir do momento em que a gente começa a conhecer a IEAB, vindo de uma formação católico-romana, ou vindo de alguma outra denominação que seja hierárquica, a gente começa a ficar confuso, né? Uhum. E quando a gente começa a entender que o principal sacramento é o batismo, e a nossa função é vivermos enquanto comunidade de batizados, e a principal ordem é o diaconato, viver em serviço da comunidade, a cabeça da gente começa a mudar e a gente vê os ministérios ordenados de uma forma diferente. Se ainda tem bispo e tem reverendo que pensa dessa outra forma, né, do ministério ordenado enquanto poder, né, daí, como é que fala? Eu recomendo terapia ao bispo e ao reverendo, né? Porque eu percebo que tem uma grande parte da igreja que percebe, né, o ministério ordenado enquanto serviço, né, e enquanto vocação. Sim. Para nós, eu acho que a partir do CEA, da onde eu estou, né, onde meus pés estão pisando nestes tempos, para nós a vocação mais tardia ela já é natural, né? Para nós é natural, porque ultimamente o quê? Eu acho que uns 10 anos para cá, as nossas ordenações elas são todas pessoas já que vêm de outras igrejas, que fazem esse processo de imersão mesmo, né?
dentro da igreja anglicana, de conhecer a igreja anglicana e de assumir, vem com a vocação para a igreja anglicana e é acolhida e é trabalhada, e, né, e isso para a gente eu não sei, a partir de onde eu estou respondendo também, né, porque você está olhando ali de onde você está, que a vocação para nós, e isso já faz muito tempo, e tanto que a gente não tem seminário físico, né, de pessoas ficarem dentro do seminário juntas mais hoje. Por que não tem? Porque se chegou a esta conclusão, que para nós da igreja anglicana, o seminário local, casa, né, físico, aquele espaço físico, para nós já não estava mais funcionando, porque as pessoas vocacionadas ou era mãe de família, ou são pais de família, que precisam trabalhar no lugar onde estão, e que, né, é um outro jeito de olhar para a igreja hoje, né? Tanto que o seminário já foi transformado, a casa em si, né, já foi transformado em outra coisa, né? Está servindo de uma outra forma para a igreja. Então, isso para nós, eu acho que é bem tranquilo, assim, nós acho que porque quem faz a formação, quem trabalha a formação para a igreja anglicana são as dioceses, né? As dioceses que são responsáveis pelas pessoas vocacionadas. Então, cada diocese, pelo que eu percebo, tem trabalhado, porque as ordenações, a Idil, que foi ordenada em dezembro, é uma psicóloga, tem o seu lugar de trabalho, já é uma pessoa, né, de uma certa idade. Quem foi ordenada no domingo foi meu Deus, escapou o nome da... Odete. A Odete é daqui de Londrina ainda, eu conheço bastante, acabei esquecendo. A Odete também já é uma pessoa de uma vocação adulta. A Volnice, que foi ordenada aqui em Londrina o ano passado, ela já estaria, se ela fosse uma vocação nova, ela estaria já se aposentando dentro do ministério. Então, assim, o meu olhar é diferente do seu para as vocações naturais que estão vindo para a nossa igreja já há bastante tempo. O que eu quis dizer ali é que, assim, a gente não vê juventude na igreja, né? Juventude, porque se as juventudes estão ali, vão despertando para este caminho. Por isso que a gente fica feliz quando tem alguns jovens, né? E a juventude que vai dar mais fôlego e mais tempo para a igreja, né? Porque as pessoas mais velhas vão passando, a gente tem um tempo aqui, né? E não é nesse sentido que eu coloquei. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Talvez a gente precise explicitar mais isso, porque a cada tempo vem um grupo de pessoas diferentes, né? Que vão fazer o imersão, que estão ali no CEA, né? Então, talvez precise explicitar mais essa acolhida, né, às pessoas que vêm. Muito bem. O papo está muito bom, está bem legal, mas, como diz a reverenda, tudo passa, né? Tudo passa. Nós passamos e também o café passa. O café esfria também. Então, eu queria convidar a reverenda Elineide para fazer, então, o nosso encerramento aí, e passo a palavra para ela. Bem, reverenda Lúcia, foi um prazer tê-la aqui conosco, e nesse espaço que nós, como distrito, né, pensamos em ter para dialogar, debater, trocar informações, se atualizar sobre alguns temas, né? E esse é o nosso segundo café, e fico muito feliz por ser esse tema, né, alusivo ao mês das mulheres, e fico muito feliz em tê-la também aqui, já que uma reverenda que não só por ser reverenda, mas também tem conquistado um espaço, né, em que as mulheres ainda não tinham almejado, não tinham alcançado ainda, né, e desejo também, desde já, que o processo eleitoral episcopal aí no Paraná seja realmente tranquilo, saudável, né, e de muita luz, porque eu sei quem que for eleito ou eleita, né, estiver ao cargo, né, que seja uma pessoa mesmo a estar a serviço da comunidade, como a reverenda bem mesmo disse, e que eu concordo totalmente, né. É tanto que eu quero permanecer diácono, mesmo que todo mundo fala que se eu me tornar presbítera, eu continuarei sendo diácona, mas para mim tem esse simbolismo,
né? Então, desde já, gostaria de agradecer imensamente sua participação, né, aqui conosco e abrir para que faça sua fala final para a gente encerrar nosso café anglicano. Ai, obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui. Eu tenho um carinho muito especial, né? Eu acabei indo para Ariquemes, né? Ariquemes, né? Isso. Na ordenação da Maitê. E eu me apaixonei por aquele lugar, pelas pessoas que ali estavam. Foi muito bom. Eu tenho um carinho muito especial mesmo, né? Pelo Distrito Missionário. Aí tive no Mato Grosso, foi na partilha, né? A gente esteve junto ali na partilha ministerial também. Gostei muito de algumas lideranças ali da paróquia da Inclusão, né? Que estava com a gente naquela partilha. Então, assim, para mim foi uma alegria muito grande. Eu espero ter contribuído, né, com um pouquinho para essa construção desse processo, desse café que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês por este momento, assim, né, que vocês estão proporcionando para as pessoas aí da comunidade. Mas é uma alegria muito grande conhecer vocês também, né? Assim, eu já vi algumas pessoas no CEA, né, em alguns momentos de reunião de formação do Zoom no CEA, mas foi muito bom estar aqui, revê-los e revê-las, e esse é um momento que a gente tem que prezar muito, porque é a forma que a gente tem hoje de se encontrar, né? É o que temos para o momento, como diz os jovens, né? O que tem para hoje é esta forma, né? Aqui nesta telinha, nessa janelinha. Então, benza a Deus por esses momentos aqui que ainda a gente pode se ver, olhar, né? E eu acho que a gente tem que resgatar muito dessa questão pessoal, da humildade, do olhar, do estar junto, de fazer essa caminhada conjunta, né? Na linha do serviço, não de estar aqui como um poder, mas como um serviço. Eu acho que é essa busca que nós temos que ter enquanto igreja. E muito obrigada, viu? Muito agradecida mesmo, e que Deus abençoe vocês aí do Distrito Missionário. Quem sabe a gente não pode se encontrar outras vezes por aí, né? Isso mesmo, reverenda. Está totalmente convidada. Luiz também virá vir nos visitar quando for preciso e puder, tá? As portas estão abertas. Com certeza a reverenda vai ter um guarda-costas com ela na próxima vez. Que assim seja. Então, gente, uma boa noite, que todos tenham um bom descanso e muito obrigada pela participação de todos. Até mais, boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Foi um prazer. Prazer mesmo. Luciene, um abraço. Tchau, Lúcia.